no segundo bloco, vai conhecer um pouquinho mais do trabalho da Mayra, né? Que é um trabalho focado principalmente em crianças autistas, em pacientes que precisam de reabilitação como vítimas de AVC, pacientes com Alzheimer. Mayra, eu quero conhecer um pouquinho mais o teu trabalho aí em Chapecó, no oeste do estado. Você que atende pacientes de todos os tipos, mas tem um trabalho em especial voltado aí para crianças com autismo, para pacientes que estão em reabilitação, vítimas de AVC ou pacientes com Alzheimer. Conta um pouquinho para a gente como é que é. Isso, então, a maioria dos meus pacientes hoje são autistas, né? E eu trabalho também com reabilitação, como você disse, né? Com pessoas que sofreram AVC e precisam recuperar, então, a parte motora, a qual a gente reabilita através do manuseio dos instrumentos, então, a fala, através dos cantos, né? E a memória também, através da música no geral, né? De melodias, de ritmos, de algum canto em específico, que, como eu falei, que fazem parte da história daquele paciente. Então, eu trabalho bastante com essa parte da reabilitação também aqui em Chapecó. Pacientes que sofrem com a doença de Alzheimer ou com a doença de Parkinson também, né? A questão do equilíbrio e, enfim, várias patologias aqui que eu estou trabalhando no momento. Como é que uma criança autista chega aí para você, né? E como é que ela sai depois de algumas sessões de musicoterapia? Quais são os resultados que a gente pode perceber? Então, cada paciente é muito diferente um do outro, nenhum é igual, mesmo que tenha a mesma patologia, né, o mesmo diagnóstico, nenhum paciente é igual ao outro. Então, vai depender muito do estímulo que vai ter em casa também, de como esse paciente vai chegar na sessão, mas os primeiros sinais é realmente a socialização, né? Como eu tinha comentado antes, da questão da pergunta e resposta, né? Em pacientes que são não verbais, eles vão começar a querer se comunicar através da música, através de algum instrumento, ou mesmo através de algum canto, né? Falando primeiramente as vogais, depois alguma palavra que tenha algumas monossílabas, né? Então, esse paciente ele vai se comunicar um pouquinho melhor, né? Vai buscar essa comunicação primeiramente através da música, através de sons com os instrumentos, sem a necessidade do verbal, e depois ele vai sentir a necessidade do verbal para cantar junto as canções, enfim. Então, esses são os primeiros sinais, assim, né, desse desenvolvimento, né, que é o esperado nas sessões. Algum caso que tenha te surpreendido, que tenha te chamado mais a atenção, um resultado mais rápido, enfim, que você tenha percebido em alguma criança, só para que a gente possa dividir com os nossos telespectadores? Então, eu vou falar primeiro de um senhor, não da criança, mas da parte do adulto, que é o que eu gosto muito de trabalhar, assim, essa questão neurológica, né? Então, eu lembro de um senhor de 64 anos que ele sofreu um AVC e ele perdeu o movimento do lado direito e a fala. Então, através da musicoterapia, em 6 meses, né? A gente sabe que nesse primeiro ano que a pessoa sofre o AVC, é muito importante que ela tenha estímulos, né? Porque é nesse primeiro ano que vai dizer se o que vai reabilitar melhor, né? O que vai desenvolver melhor. Então, em 6 meses, a gente conseguiu que esse paciente ele voltasse a falar, né? De forma clara, né, de forma que as pessoas entendiam o que ele falava, e também voltou a ter o lado direito, né, com um movimento, e isso foi reabilitado através de danças, através do violão. Ele não tocava violão, mas ele conseguia com o lado direito fazer o ritmo, né? Então outra pessoa fazia, o musicoterapeuta então fazia as notas, os acordes, e ele fazia o ritmo no violão de músicas que ele gostava, né?
Então, em 6 meses, a melhora dele, assim, foi realmente incrível. Então, um paciente com 64 anos. E falando das crianças, nossa, tem muitas crianças e tem uma em específico que foi, inclusive, o meu trabalho de TCC, Olha, e que eu gosto muito de contar essa nossa experiência. experiência, isso, né? Esse desenvolvimento que ela teve, que ela era uma criança que ela não tinha nenhuma autonomia, né? Assim, não se comunicava de nenhuma forma, né? De cadeirante, Que idade? e ela tinha, agora eu não vou me recordar, acho que se eu não me engano, já estava na adolescência, de 13 para 14, alguma coisa assim. Eu me formei já faz um tempinho, E aí você estava falando que ela é mas cadeirante, né? isso. Então, através dos estímulos da musicoterapia, também com dança, com músicas, a gente fez a testificação e foi uma paciente muito difícil, porque no começo, o que a gente conseguiu de resultado na anamnese seria que ela gostava de músicas da Xuxa, de músicas mais infantis. E aí, depois, quando a gente começou a testificação com ela, a gente descobriu que não, que ela gostava era do sertanejo universitário. Olha só. Ela adorava a Lua Santana, então a gente descobriu muitas coisas dela, né? E foi desenvolvendo então esse lado mais autônomo, né? De ela conseguir se comunicar, se expressar de alguma forma para dizer, inclusive o tipo de roupa que ela vestia, né? Se ela queria vestir aquela roupa ou não, se ela queria escutar aquela música ou não, se ela queria ver aquele programa de TV ou não. A gente conseguiu fazer com que ela comesse sozinha, né? Que ela conseguisse segurar o garfo sozinha, a colher, né? Isso foi um grande avanço. E quando a gente encerrou os atendimentos com ela, por questão da minha mudança mesmo, é, ela já tinha conseguido dar alguns passos, claro que com a ajuda, né, de outras pessoas, mas ela já tinha conseguido ficar em pé e dar alguns passos. Então, claro que a gente sabe que na paralisia cerebral não vai recuperar 100%, não vai desenvolver 100%, mas quanto mais estímulo, mais qualidade de vida aquela pessoa vai ter, né? Então, isso eu acho fantástico contar essa história porque realmente essa menina, ela hoje ela tem autonomia para saber o que ela quer, para dizer, né, o que ela quer e o que ela não quer, o que agrada a ela ou não. E isso traz uma qualidade de vida muito melhor, não só para ela, mas também para a família, né, que acompanha ela. Com certeza, que maravilha, né? E aí você falou que os resultados, claro, vão depender de cada pessoa, porque cada uma é diferente, mesmo que tenha problemas iguais. Agora, em média, você que está aí no dia a dia, em média, em quantas sessões já é possível perceber algum resultado, alguma melhora nas pessoas? Vai depender também do diagnóstico, vai depender da medicação, se a pessoa está fazendo outros tratamentos ou não, porque a musicoterapia é uma terapia complementar, né? Então, vai depender de muitas coisas, sabe? Mas, em média, eu posso dizer que em torno de 2 meses a gente vê alguns resultados já. Tem pacientes que chegam e na primeira sessão a gente já observa muita coisa, na segunda sessão, a gente observa muitas mudanças, né? Tem pacientes que demoram 3 meses e a gente percebe algo muito sutil. Então, vai depender de muitas coisas. Também tem a criação do vínculo, né? Que ela é feita mais ou menos nas primeiras 4 sessões. Que é o vínculo entre o terapeuta e o paciente, né? E aí a gente consegue fazer as intervenções mesmo, né? Então, eu diria assim, que a partir do segundo mês a gente já consegue perceber algumas mudanças no paciente. Eu sempre falo para os pais, principalmente, né? Como qualquer outra terapia, os resultados não são imediatos, né? Apesar de alguns pacientes sim apresentarem um resultado imediato, mas na maioria dos casos não é imediato. Então, tem que ter paciência, tem que ajudar a estimular em casa também, com música,
tem que colocar as panelas aí para funcionar, né? Tocar, mudar um pouquinho a função das panelas, né? E às vezes fazer algum barulho sim em casa, mas que vai trazer um resultado melhor depois. Você tem percebido agora, durante a pandemia, as pessoas, de repente, têm buscado um pouco mais a musicoterapia até para a questão de ansiedade, depressão. A gente ficou muito triste aí nesse período, né, de isolamento e tudo mais. Você observou, então, uma busca por essa técnica para também melhorar um pouquinho a ansiedade, melhorar um pouquinho o humor? Isso, então, como eu falei antes, a música, ela nos acompanha no nosso dia a dia, né? Então, sempre tem aquelas músicas que a gente gosta mais, que nos acalma, né? E é diferente para cada pessoa, como eu falei, da identidade sonora, né? Então, sim, a música, ela é a nossa fonte de expressão. Então, é importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de buscar aquelas músicas que fazem sentido para nós, né? Para a gente conseguir expressar o que a gente está sentindo mesmo. E aquelas pessoas que tocam algum instrumento, que gostam de fazer alguma música, também é importante nesse momento, então, estar fazendo essa música para expressar o que está aqui dentro guardado, né? Que a gente tem essa necessidade de mostrar o que a gente está sentindo, né? Então, isso é muito importante. E isso pode ser não só na alegria, tá? A música nos acompanha também nos momentos que não são tão legais. E isso também é importante expressar. A gente pensa que a gente precisa colocar só músicas alegres, porque eu não quero passar por um momento de tristeza. Não, se a gente está vivendo um momento que não é legal, a gente tem que expressar isso também. Isso também é importante. E é claro que se a gente perceber que num dia a gente não está legal, no outro também não, no outro também não, e isso vai se repetindo, né? Então aí sim a gente tem que parar, prestar atenção, buscar ajuda profissional, né? Mas é importante que a gente libere essas emoções, seja ela uma emoção feliz, uma emoção boa ou uma emoção que não seja tão legal assim. É importante que a gente expresse. E a música é É veículo para especial isso, para né? isso, né? Ferramenta para isso, A gente, exatamente. a gente consegue fazer isso facilmente, né? Tanto nas horas boas como nas horas que não são tão boas. A música, ela ajuda a falar algo que a gente talvez não encontre palavras, Sim, mas a gente encontra a música para expressar isso. ajuda a expressar os sentimentos.